Estamos de volta com o Argumento e agora vamos entrar na campanha do Novembro Azul contra o câncer de próstata. Está aqui conosco o médico urologista Aloysio Fonseca. Doutor Aloysio, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Anualmente a gente tem repetido este assunto, que é um assunto de tamanha importância. Com a intensificação dessa campanha Novembro Azul, isso tem se refletido em nível de consultório? Com certeza, Mauro. Depois que foi introduzida essa campanha no Brasil, nos moldes do Outubro Rosa, né, que aborda o câncer de mama, realmente aumenta muito a procura dos pacientes no consultório. Não só daqueles já com problema, mas aqueles que estão em busca de um diagnóstico. Isso, pacientes novos, né? Novos, sim. Vários pacientes, inclusive jovens, mais jovens, menos de 40 anos. O senhor falou agora no câncer de mama, mas o câncer de próstata é mais incidente do que o de mama. Numericamente é maior. A prevalência é câncer de pele, não melanoma, pulmão, próstata e em seguida a mama, né? Depois vem os outros cânceres coloretais e outros tipos de doença de colo de útero, enfim. Mas, na verdade, a prevalência do câncer de próstata é o segundo tumor mais frequente no homem, no sexo masculino. E é o segundo que mais mata no sexo masculino, perdendo só para o pulmão. E na incidência perde para o câncer de pele e não melanoma. Você precisa ter uma ideia, assim, cerca de 20% dos homens vão ter câncer de próstata. Isso vai depender da idade. 1 em cada 6 vão ter câncer de próstata. Tem uma relação direta da idade com o aparecimento da doença, né? Isso. Acima de 65 anos, o risco é infinitamente maior. Vai aumentando com a idade, sim, né? A grande maioria dos tumores, 2/3 são acima de 65 anos de idade. Algumas pessoas perguntam, será que está aumentando o câncer de próstata? Não, é a vida que está... Na verdade, são vários fatores influenciando nisso, né? A expectativa de vida aumentou. As nossas ferramentas de diagnóstico melhoraram. Né? A gente tem hoje o ultrassom, o PSA, ultrassom, a biópsia guiada por ultrassom melhorou. Então, isso tudo faz com... E além do que, uma campanha como essa, Novembro Azul, que chama a atenção da população. Quer dizer, a informação dos pacientes também melhorou. Então, lógico que a gente vai diagnosticar mais casos. Bem, tem os casos de risco. Nós já sabemos que a hereditariedade talvez seja o principal, né? Se tiver uma relação direta, pai e irmão, isso. Aí o risco é maior. Verdade. O homem obeso e o homem negro. Isso. Esses são os 3 casos de risco. Na verdade, hoje a gente avalia os pacientes em grupos de risco, como você bem falou. Nós temos grupos, como eu te falei, 1 em cada 6 vai ter câncer de próstata, então nós temos um grupo de risco mediano, que é aquele paciente normal, que não tem nenhum desses fatores que você mencionou. Nós temos um grupo que é um grupo de maior risco, que a gente chama de alto risco. É aquele paciente que tem que começar o rastreamento, o exame da próstata mais cedo. O indivíduo que tem um risco mediano, você começa com 50, 55 anos, está muito bom. O indivíduo que tem um risco alto, raça negra, e tem um parente de primeiro grau relacionado como pai, irmão ou filho, que pode às vezes acontecer, e que tem câncer de próstata precoce antes de 65, esse tem um grupo de alto risco. E temos ainda um grupo, tem que começar o exame, esse grupo, com 50 ou 45 anos. E tem um grupo de altíssimo risco, que é a mesma coisa. Paciente negro que tem mais de um parente de primeiro grau relacionado que teve câncer de próstata precoce antes dos 65 anos. Esse tem que começar com 40 anos. E qual é o percentual de incidência, como o senhor chama, precoce, antes de 65 anos? É grande? Nós temos hoje visto muitos pacientes com menos de 60 anos, já com uma doença avançada, não passível de cura, e que teria sido curado se tivesse feito um rastreamento antes na vida, ou seja, tivesse feito o exame precocemente aos 45 ou 50 anos. Essa questão desse rastreamento que passa pelo PSA e principalmente o exame de toque, que tem um fator cultural e que o homem acaba adiando e tudo mais, vai e volta a informações de que ele não é tão necessário, depois volta, é extremamente necessário. Qual é a sua opinião? Você está se referindo ao toque? Sim, ao toque e o PSA, que são os 2 exames do rastreamento. Na verdade, é assim, só para a gente deixar uma coisa bem esclarecida, o toque, ele vai te dar a ideia da consistência da próstata. Com o toque você vai sentir um nódulo, ou endurecimento, alguma irregularidade na superfície pelo exame digital. Né? O PSA já é uma proteína produzida na próstata que aumenta quando tem câncer, aumenta muito e mais veloz quando tem câncer. Na verdade, um exame depende do outro.
Se eu fizer só o toque, eu detecto 20% de câncer. Se eu fizer só o PSA, eu detecto 80%. Se eu juntar os dois, mais de 95% eu consigo detectar. E ainda pode fazer uma ressonância? Exatamente. Hoje nós temos um refinamento enorme nessa área, nesse sentido. Por exemplo, o PSA sofreu muitos refinamentos ao longo dos anos. Hoje em dia, antigamente nós tínhamos um ponto de corte estático de PSA, um ponto de corte que acima do qual a gente achava que considerava anormal o PSA e ficava atento. Isso já variou? Isso já variou. Começou com 4, baixou para 2,5 e hoje nós temos os derivados do PSA que ajudam na decisão de conduta de qual doente precisa ser submetido a um exame mais agressivo, tipo biópsia, para detectar o câncer. Então, por exemplo, o PSA varia com a idade, ele varia com a raça do indivíduo, raça negra e maior, ele altera em doenças que não são malignas. Isso aqui é importante, o PSA é próstato específico, mas ele não é câncer específico. Você entendeu? Ele aumenta também numa hiperplasia prostática, a grande maioria dos homens tem um aumento da próstata, ele aumenta com a inflamação. Não são todos que têm, não? Com prostatite, a grande maioria, eu te diria mais de 90%, né? Tem um aumento prostático. O PSA hoje, a gente relaciona ele com o tamanho, com o peso da próstata. O PSA dividido pelo peso, você tem 15%, acima disso é indicativo de malignidade. A velocidade que ele cresce ao longo, a gente chama isso de cinética do PSA. Você tem, esse ano, um PSA de 0,5. Se você fizer um exame no ano que vem, daqui a um ano ele aumentou para 2, ele aumentou 1,5, ele quadruplicou o valor dele. Aí isso é uma coisa também que a gente valoriza. Então, hoje, ao invés de um ponto parado de PSA como ponto de corte, a gente analisa essas variáveis todas e cada médico ele tem o seu ponto de corte de acordo com cada paciente, ou seja, é individualizado, né? Por isso que eu chamo a atenção que o urologista ele tem uma importância muito grande nisso, porque tem a expertise para avaliar cada paciente e indicar. Culturalmente, quer dizer, a menina já procura a ginecologista já aos 15 anos, mas o menino não procura o urologista. É verdade. As famílias não têm esse detalhe ainda. E hoje, por exemplo, eu me espantei ao saber que o câncer de próstata é muito mais incidente do que o câncer de mama. Verdade. Embora o de mama seja muito mais divulgado. O Novembro Azul chegou aí já para ajudar. Com certeza. Quando é detectado precocemente, qual é o índice de cura, doutor Luiz? Hoje, o câncer de próstata, ele varia num espectro de gravidade, de agressividade. Nós temos desde aquele tumor bonzinho, que a gente chama de latente, né? De indolente, que ele fica paradinho e não vai progredir, o indivíduo vai morrer com ele, mas não dele. Nós temos aquele tumor um pouco mais agressivo. E temos aquele tumor que é uma bomba atômica, que é devastador e que evolui rapidamente e leva o paciente ao óbito. Na verdade, a gente não tem nenhuma ferramenta hoje segura para a gente identificar quem é bonzinho e quem é mau. Então, na verdade, a gente acaba tratando todo mundo. Essa que é a verdade. A coisa está evoluindo. Hoje já estamos detectando genes na urina, que é o antígeno do câncer de próstata, PCA3, que está sendo refinado para uso clínico. Nós temos genes identificados no tecido prostático de biópsia para identificar se esses tumores são malignos, agressivos ou perigosos para o paciente. A ressonância magnética, como você referiu, ela evoluiu muito e ela já consegue identificar lesões perigosas que precisam ser tratadas. E ela acompanha até o tamanho da próstata de acordo com a idade. E o metabolismo, como é que aquele tecido está se comportando, baseado em imagem. Então, isso foram avanços fantásticos que nós tivemos nesses últimos anos em relação a isso. Em nível de procedimentos cirúrgicos também houve muita coisa. A robótica entrou aí na jogada, a radioterapia já pode fazer cirurgia através da radioterapia. E em nível de medicamentos? Medicação para câncer de próstata utilizada em doença metastática, doença aquela que já avançou. Só quando virou metastática. Antes é só cirurgia? Só cirurgia ou radioterapia. Temos doença localizada, restrita na próstata. Doença localmente avançada, que está saindo da próstata, e aquela doença disseminada, que já passou para os ossos, para outros órgãos. Evoluiu muito também. Hoje nós temos medicações que foram criadas, introduzidas nos últimos anos, e que tem melhorado muito a sobrevida desses pacientes com doença metastática. E aquilo que você perguntou, você fazendo o rastreamento e tratando os pacientes, você consegue controlar cerca de 90% dos pacientes. 90% não vão morrer de câncer de próstata. Bem, aí fica aquelas perguntas. Bem, eu não estou dentro do grupo de risco, mas o que é que de repente eu posso evitar? Existe alguma relação com alimentação,
com exercício, com álcool, com fumo, e que já tenha sido estudado uma relação com o câncer de próstata? Na verdade, nenhum desses estudos, caso controle, sobre isso que você mencionou, provou com evidência significativa, evidência científica, que a gente possa usar para evitar câncer de próstata. Alguma coisa, todo câncer tem os fatores externos, que é o ambiente, é o fumo, é o álcool, é a comida gordurosa, você seguir aquela dieta do Mediterrâneo famosa, com muito legume, muita fruta, pouca proteína animal, pouca gordura, né? Fazer exercício diariamente, não fumar, não beber, tudo isso que rege todos os tumores, na verdade. E tem os fatores genéticos, aqueles fatores intrínsecos próprios do indivíduo, ele já nasce com aquele gene preparado para ter câncer de próstata. E isso está sendo cada vez mais mencionado na literatura, como a gente já falou anteriormente, sobre a raça, sobre um parente relacionado direto com câncer de próstata, aumenta o risco também. Tá. Então, a recomendação, aconteceu algo na família, que todos providenciam o quanto antes, porque o risco é o maior. Isso, o risco é maior. Precisa fazer e começar a avaliação precocemente, porque aí nós temos condições de diagnosticar esse tumor numa fase precoce e conseguir curar. Tá. Bem, essas idades mudam. O senhor falou ainda há pouco de 60 anos, 50 anos. Isso mudou novamente? Está caindo essa idade? Na verdade, não mudou. Existem vários consensos das diversas sociedades urológicas do mundo. Tem a europeia, tem a americana, tem a asiática. Nós temos a Sociedade Brasileira de Urologia, mas de uma maneira geral, 50 a 69 anos, esse é o grupo de risco que precisa ser avaliado, precisa fazer rastreamento. Se tiver aqueles fatores de riscos que nós mencionamos... 70 em diante... Não... Então, 70 anos, aí que vou te perguntar. Já equilibrou. 70 anos, algumas sociedades, elas dizem que não precisa mais fazer, porque o indivíduo não vai morrer de câncer de próstata. Mas e se eu tenho um paciente de 70 anos que nada 10 km por dia, com uma saúde impecável e que tem uma expectativa de vida de mais de 10 anos? Eu vou negar para esse paciente a chance de fazer um diagnóstico e mudar o futuro dele em relação a essa doença? Então é uma coisa muito polêmica, você entendeu? É uma coisa que precisa ser avaliada a cada caso. Agora, um indivíduo de 70 anos, com várias comorbidades, problemas de coração, pressão, e que não tem uma expectativa de vida maior do que 10 anos, talvez esse não se beneficie tanto do rastreamento e do diagnóstico da doença. Bem, o autoexame, no caso da mulher, para o câncer de mama, é muito divulgado. Mas no homem, no caso da próstata, os sintomas são meio dúbio, meio diversos, né? A única maneira de fazer diagnóstico precoce de câncer de próstata é fazendo o rastreamento. Porque é uma doença que só dá sintomas quando já está avançada. É um indivíduo que já... Não tem, na urina, na micção, não tem nenhum tipo de quando sintoma? Quando você começa a ter sintomas de sangramento, de obstrução urinária, de dor óssea por metástase, já é uma doença avançada. Por outro lado, tem a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento benigno da próstata que obstrui a saída da urina da bexiga e origina esses sintomas miccionais. Isso aí é muito comum nos homens acima de 50 anos. Urinar com uma frequência maior, levantar muito à noite, jato fraco, ter que correr para o banheiro para urinar. Isso é muito comum. Então, os homens eles acabam procurando muito urologista por causa desses sintomas incomodativos. E acabam sendo submetidos ao rastreamento, consequentemente e automaticamente, para ver o câncer de próstata. Isso já é um sintoma... Já é um sintoma de hiperplasia. Sim. Mas para o câncer dar esses sintomas, ele já está avançado. É um tumor extenso na próstata e que já está avançado e talvez não tenha possibilidade de cura. Então, a gente não tem que esperar sintoma em câncer de próstata, a gente tem que fazer o rastreamento, que é o toque, o PSA. Doutor Luiz, muito obrigado por essa consulta pública mais uma vez. Parabéns por esse trabalho intenso e que a cada ano eu vejo que cresce mais, né? E que leva essa informação. A gente, o que puder, anualmente a gente tem conversado, a gente tem distribuído essa informação, que a desinformação ainda é o principal problema. É verdade. Agora nós melhoramos muito, né? Com essas campanhas de rastreamento, melhoramos muito. É pior do que a hereditariedade. Isso. E a pessoa desinformada. É verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Mauro. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima semana. Tchau.